Bem, meus irmãos, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, agora polêmico. É daqueles assuntos que não se aprecia tratar, evita se tratar, em nome da unidade e do respeito que devemos ter entre as denominações. Acontece que nós estamos tratando da Igreja de Cristo e o nosso propósito é fazê-lo conforme é a verdade em Cristo Jesus, conforme a vontade de Deus revelada, a vontade do Senhor da Igreja revelada. Então, é de nossa responsabilidade tratar deste assunto com a palavra de Deus aberta. Mas não quero constranger ninguém em absoluto. É claro que você tem que fazer como os de Bereia. Conforme você ouve, então você vai examinar as Escrituras para ver se de fato é assim. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos muito e carecemos muito da direção do Teu Espírito Santo, porque vamos tratar da Tua palavra inspirada por Ele mesmo. E vamos tratar da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, ao lidar com o que ensina a palavra de Deus sobre o governo dessa igreja, nós precisamos da luz que vem do Senhor mesmo sobre a palavra, para que possamos compreender qual é a tua vontade para a tua igreja. Tem misericórdia, assiste-nos aqui, que o Senhor possa operar nos corações e trazer todo o pensamento obediente a Cristo. Tem misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai ser um teste, né? Nós estamos começando às 10 horas uma palestra, mas eu espero que você fique. Porque uma conferência puritana e o pregador falar menos de uma hora é muito difícil. Então, mas Deus vai nos ajudar, certamente. Bem, meus irmãos, geralmente, quando tratamos desse assunto, governo de igreja bíblico, geralmente se pensa assim: este não é um assunto essencial, que não vale a pena discutirmos ou tratar. Isso não é essencial à salvação. Ou então pensamos: Deus não vai se importar de que forma a sua igreja deva ser conduzida, desde que o evangelho seja preservado, razoavelmente íntegro. Contudo, meus irmãos, o ensino pode não ser essencial para a salvação, mas com certeza será altamente importante para outro propósito na economia de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito e importante dentro do seu propósito, que envolve a glória de Cristo e o bem da sua igreja.
Então, nosso propósito hoje aqui é tratar da política eclesiástica. O Espírito Santo trata desse assunto nas Escrituras e seria insensatez não apreciá-lo. Nós temos várias formas de governo de igreja. O mundo está dividido nesse assunto desde a Reforma Protestante, do século XVI, em 3 categorias. Primeiro, governo episcopal, ou prelado. Segundo, congregacional, ou independente. Terceiro, presbiteriano. Bem, para quem não está afeito, o episcopal é a forma de governo administrado pelos arcebispos, bispos, deãos, ou deões, etc. Igreja romana, igreja anglicana, episcopal, metodista. O governo independente ou congregacional é a forma de governo cujo princípio distintivo é a compreensão de que cada congregação, separadamente, está sob Cristo e, portanto, não está sujeita a nenhuma jurisdição externa, qualquer que seja. Exemplo, a igreja congregacional e as igrejas batistas. Presbiteriano é a forma de governo que é regida pelos presbíteros regentes e docentes, reunidos em conselhos, presbitérios, sínodos e Assembleia Geral, ou Supremo Concílio, como é o nosso caso aqui no Brasil. Todos esses sistemas de governo diferem entre si. E o episcopal é oposto ao presbiteriano. Eles são diferentes entre si, e a palavra de Deus, evidentemente, não pode aprovar todos eles. Um só é o sistema de governo verdadeiramente bíblico. E a única forma de sabermos qual desses é verdadeiramente bíblico é nos reportando à Igreja Apostólica, ou primitiva, para saber como era esta igreja governada. A igreja que foi fundada nos termos estabelecidos pelos apóstolos, inspirados de Deus. Como era governada a igreja fundada por eles em nome do Senhor? Assim deve ser o governo bíblico e que tem a aprovação de Deus. A primeira coisa que nós precisamos considerar é o que significa, ou qual é o significado de igreja. É importante definirmos isso, porque o conceito que tivermos de igreja vai determinar o sistema de governo. A palavra igreja tem apenas um significado nas Escrituras, ou seja, uma assembleia do povo de Deus, comunidade de cristãos, eclesia. Às vezes uma comunidade de cristãos tão pequena que podia ser acomodada numa casa. Colossenses, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ou então uma comunidade de cristãos que vivem numa mesma cidade. Veja Atos, capítulo de número 7, versículo 38. Atos 7, 38. A este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava, no Monte Sinai, e com os nossos pais,
o qual recebeu as palavras vivas para nulas transmitir. Uma congregação no deserto, num determinado local mais amplo. Comunidade de cristãos que vivem num país. Nós podemos aqui virar para Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou ainda uma comunidade de cristãos vivendo no mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. Há uns estabelecer Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Essa igreja aqui não é numa casa, não é a igreja numa cidade, não é a igreja numa região, é a igreja no mundo, é a igreja do Senhor. Em toda parte, Deus distribuiu dons. Efésios 5, 25, quando o apóstolo fala do cuidado de Cristo para com sua igreja, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então é a igreja, como ouvimos aqui, católica, universal, em todos os lugares, em todos os tempos. Então vamos ao assunto específico de nosso hoje, que é o governo da igreja. A comunidade cristã na terra, ou como é mais conhecida, igreja, ela é representada nas Escrituras como sendo um reino. Foi à sua igreja que o Senhor se referiu quando disse a Pilatos, abre aspas, o meu reino não é deste mundo, João 18:36. Ele está falando de um reino espiritual que não tem nada a ver com o que se entendia a respeito de reino estabelecido na terra, com um reino na terra, com um rei na terra. Ele é rei nos céus e reina sobre a sua igreja espiritualmente. 3 coisas implicam nisso. Um reino precisa de um rei, um governador, súditos e leis. Então, na igreja de Deus, ou no reino de Deus, o rei é Cristo, que governa. Os súditos são os crentes, e as leis são as verdades das Escrituras. Todo rei tem oficiais ou ministros debaixo de sua autoridade, que estão encarregados de executar suas leis, e que também têm autoridade de exercer justiça e de julgar. Portanto, podemos dividir um reino entre governadores e governados, ou seja, os oficiais que são encarregados do exercício da lei e aqueles cujo dever é obedecer à lei. É por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós temos esta exortação aqui, Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Perceba, esse verso está mostrando que há guias, oficiais, ministros de Deus, que têm que cuidar do rebanho na aplicação da lei,
na disciplina. E aos que são governados na igreja, os súditos do rei Jesus, têm que obedecer essas leis e esses guias. Mas qual é a forma? Meus irmãos, qualquer forma de governo eclesiástico existente só merece ser chamado de bíblico se estiver em conformidade com o modelo eclesiástico desta igreja apostólica, que foi fundada e estabelecida pelos apóstolos sob a égide do Espírito Santo, que os inspirou a respeito da vontade do soberano Senhor da igreja. Nós vemos, examinando as Escrituras, que esses oficiais ou ministros que foram estabelecidos na igreja apostólica eram, primeiro, apóstolos, evangelistas, bispos ou presbíteros, ou também pastores e mestres, e diáconos. É isso que nós encontramos. Os apóstolos e evangelistas, eu acho que é consenso geral de todos, que foram ofícios temporários, necessários para estabelecer esta igreja primitiva, mas que não permaneceram. Esses ofícios de apóstolo e evangelistas. Os ofícios de bispo e presbíteros e diáconos foram, por outro lado, criados para serem perpétuos na igreja. E o trabalho deles se limitava a uma dada congregação. Quer dizer, bispos ou presbíteros, diáconos, foi designado para uma dada particular congregação. Nós precisamos estabelecer pelo menos 6 princípios ao examinarmos as Escrituras, que vão nos nortear a respeito desta forma de governo eclesiástico conforme a igreja apostólica. 6 princípios nos ajudarão a identificar a forma como esses oficiais exerciam o governo na igreja. Primeiro, todos os ofícios da igreja têm sua origem no Senhor Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. Ele mesmo é o autor e a personificação de todos eles. O chamado pessoal de Jesus era e é a primeira e maior autoridade sobre a qual alguém pode legitimamente assumir um ofício na igreja de Deus. É preciso que a vocação de alguém seja confirmada pela igreja. Mas, primeiramente, ela foi feita por Cristo. O texto de Atos, capítulo 1, bem conhecido, foi a escolha do apóstolo, que haveria de assumir o lugar de Judas. Atos 1, 13 a 26. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era
contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama. Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Veja, a decisão não coube a Pedro, mas aos irmãos a quem ele havia dirigido a sua palavra. Não foi uma nomeação da parte de Pedro, mas uma escolha coletiva. Se abrimos também Atos, se você mais para frente um pouco, Atos capítulo 14, versículo 23, nós lemos assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Veja bem, os apóstolos ordenaram presbíteros. Aqui o texto no original é melhor entendido como essa eleição, como levantando as mãos. Então, percebam que houve uma participação da igreja na designação destes que foram escolhidos pelo Senhor. Na época lançando sortes, mas confirmados pelo voto comum. Foi assim que Matias foi escolhido. E também os apóstolos elegiam presbíteros, não por ordenação, imposição deles, mas na participação da comunidade, pelo voto comum. Então, todos os ofícios da igreja têm sua origem no Senhor Jesus Cristo, mas é confirmado pela igreja. A segunda coisa, o segundo princípio, há uma classe de oficiais. Deixa só voltar ali, lembrando o seguinte: na eleição dos diáconos foi a mesma coisa. Só lembrando, os apóstolos não tomaram a iniciativa de nomear ali, pela autoridade deles, os diáconos. A comunidade foi que participou. Vamos dar uma olhada nisso, porque eu não quero passar por cima disso. Atos capítulo 6. Atos 6, os versos 5 a 6. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, apresentaram-nos, quer dizer, foi efetivado pela congregação, pela multidão que estava ali, os crentes, e então depois que eles fizeram isso, elegeram, apresentaram-nos aos apóstolos, que os ordenaram impondo as mãos. Segunda coisa, há uma classe de oficiais na igreja primitiva chamada de presbíteros.
A Bíblia não faz distinção entre os termos presbíteros e bispos. Claramente se observa nas Escrituras que era a mesma coisa, era o mesmo ofício, com a mesma autoridade, não há diferença. Como se bispo tivesse autoridade maior do que os presbíteros. Em absoluto, a palavra bispo no original significa supervisor. Nesse sentido, todos os presbíteros, regentes e docentes têm o mesmo ofício. O que é exigido de um é exigido de outro. Por exemplo, em Timóteo capítulo 3. Vamos lá, Timóteo 3. 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E aí vai para frente com essas características importantes do oficial da igreja. Aqui você ouviu bem, no caso, bispos. Mas se você for para Tito, mais para frente, Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, você preste atenção, ele diz assim, no verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem de insubordinados. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Perceba, ele está falando de presbíteros, passa a falar de bispos, sem nenhuma distinção dessas duas coisas. Bispos e presbíteros, portanto, são a mesma coisa. Eles fazem parte do governo na igreja local. Veja, por exemplo, Filipenses. Eu acho que esse texto aqui, ele destrói qualquer ideia de bispo como nós temos hoje, que é totalmente antibíblica. Veja Filipenses, no capítulo 1, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ora, Filipos era uma igreja pequena. Imagine bispos no plural e diáconos. Se é bispo como nós pensamos hoje, como pode ser tantos bispos numa pequena igreja de Filipos? Então, bispos e presbíteros é a mesma coisa. Aqui nós temos presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos de Filipos. É isso que temos aqui. Então, na igreja apostólica, os ofícios de bispos e presbíteros eram a mesma coisa e da mesma autoridade. Terceiro princípio: em cada igreja havia pluralidade de presbíteros. Quando Paulo e Barnabé voltam para confirmar o trabalho feito de plantação de igrejas, o autor do livro de Atos nos fala sobre o importante fato de que eles promoveram a eleição de presbíteros em cada igreja. Foi isso que lemos em Atos, no capítulo 14, verso 23. Eu vou ler novamente, porque é da maior importância isso. 14, 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. No plural. Em cada igreja. Em Atos capítulo 20, nós vamos ver essa realidade também de forma bem clara e contundente.
O verso 17, Atos 20, 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então temos aqui claramente esta realidade de que em cada igreja havia uma pluralidade de presbíteros. Agora, a Bíblia faz uma distinção entre presbítero e presbítero, que é o que nós compreendemos ser presbíteros docentes e presbíteros regentes. Quer dizer, uma distinção especial a presbíteros dedicados especialmente ao ensino. Veja o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E era uma coisa assim, especialíssima, que se entendia uma separação para uma dedicação específica do ensino, porque logo no seguida ele diz: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Quer dizer, ele está então mostrando que estes que deixaram tudo para se dedicarem ao ensino, se afadigam nisso, devem receber por isso. Então nós temos claramente uma distinção aqui de presbíteros e presbíteros. Quer dizer, há presbíteros docentes que se dedicam inteiramente ao ensino e presbíteros regentes. Estes que se dedicam e se afadigam são merecedores de salário dobrado. É o que diz o apóstolo Paulo. Evidentemente se conclui que os demais que faziam outro tipo de trabalho, e inclusive, claro, dividiam o seu tempo no seu trabalho particular, não receberiam salário. Está evidente, portanto, no texto essa distinção. Quarto princípio: a ordenação é a designação de um homem para o ofício eclesiástico, e isso era feito pela imposição do presbitério. Vou repetir: a ordenação é a designação de um homem para o ofício eclesiástico, presbíteros ou diáconos, para o presbiterato ou diaconato. E isso era feito pela imposição de mãos do presbitério. Então a imposição de mãos, meus irmãos, na Bíblia, era usada pelos apóstolos, era usada para ordenação de oficiais na igreja. Nós vimos isso em Atos 6, que os diáconos, depois que foram eleitos, foram apresentados aos apóstolos, e eles impuseram as mãos, ordenando-os. Também em Atos, do capítulo 13, nós temos uma cerimônia muito especial de ordenação do apóstolo Paulo e Barnabé para esse ofício que eles haveriam de desempenhar conforme a designação de Deus. Atos, capítulo de número 13, de 1 a 3. Veja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e
impondo sobre eles as mãos, os despediram. Não foi a igreja toda, não, mas esta liderança que estava aqui, por ordem do Espírito Santo, por vocação do Espírito Santo, então impuseram as mãos. Era um conselho de presbíteros que impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, ordenando-os para esse trabalho, esta obra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, diz assim, 1 Timóteo 4,14, desculpe. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É a primeira vez que aparece a palavra presbitério aqui. Alguém pode dizer, não, o conselho, os presbíteros local da igreja é um presbitério. Mas, ao que parece, não foi um conselho de uma igreja que ordenou Timóteo para essa tarefa de evangelista temporário, como foi o caso dele e de outros. Ele recebeu a imposição de mãos de presbíteros que formavam um presbitério. Então, é claro que naquela época, evangelistas, apóstolos tiveram essa prerrogativa de impor as mãos e ordenar presbíteros eleitos, que foi o caso de Tito. Tito era um evangelista, e ele recebeu ordem do apóstolo Paulo para instituir presbíteros que eram eleitos, e ele impunha as mãos, e assim ordenava-os. Mas o que é natural é que um grupo de presbíteros forme um presbitério e ordene, como foi o caso do conselho da igreja de Antioquia, os mestres que estavam lá, que ordenaram Paulo e Barnabé para o ministério que foram designados. Então, a ordenação é a designação de um homem para o ofício eclesiástico, e isso era feito pela imposição de mãos do presbitério. Quinto, nós já estamos seguindo aí para o fim. A igreja apostólica, composta das igrejas particulares, era supervisionada por um concílio superior. Olha, presta atenção nesse princípio. A igreja apostólica, composta de igrejas particulares, era supervisionada por um concílio superior. Isso está em Atos do capítulo 15. Não tem como negar isso, está aqui tão claro. O que aconteceu? Esses eventos aqui que aconteceram foram permitidos e aconteceram e foram registrados para nossa orientação em qualquer situação similar a esta. Em surgindo uma questão ou problema que não possa ser resolvido no âmbito da congregação onde a situação se originou, essa questão ou problema deve ser levado à apreciação dos líderes, presbíteros da igreja reunidos num concílio, que foi o que aconteceu. Judaizantes estavam ensinando coisas perniciosas, causando problema, divisão, insatisfação nas igrejas da Ásia. E então, o apóstolo Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém com essa questão, e vieram presbíteros representando essas igrejas todas, e se reuniram num concílio em Jerusalém,
para tratar dessa questão. Vejam, o problema não era em Jerusalém. O problema estava longe, mas era a igreja do Senhor. E eles, então, se reuniram como oficiais, ministros, governadores da igreja, da parte do Senhor Jesus Cristo, para resolver a questão. Assim, chegamos à conclusão de que na igreja apostólica havia o privilégio de levar matérias à apreciação de uma assembleia de presbíteros que tem o direito de se reunir, decidir e exigir que a decisão seja obedecida. Porque foi o que aconteceu, eles escreveram uma carta. E então, representantes, uma comissão nomeada pelo concílio, foi com esta carta pessoalmente às igrejas lá, e liam na frente, olha, a decisão do concílio sobre essa questão dos judaizantes aí, é esta aqui. E liam a decisão do concílio. E os perturbadores tiveram que engolir, sair e deixar de perturbar a igreja. Porque a decisão foi... Porque eles podiam dizer, não, quem tem Jerusalém conosco aqui? Não, nós somos independentes aqui, nós somos também igreja de Cristo, não temos nada lá com que Jerusalém decide. Se não, eles entenderam que o concílio reunido em Jerusalém era um concílio da igreja, que eles faziam parte, e que eles tinham autoridade dada por Deus de governar a igreja, que eles faziam parte, e assim obedeceram. Foi acatada, foi aceita. Bem, alguém pode dizer, mas nós temos no texto aqui uma menção feita a irmãos, não só presbíteros, apóstolos, mas irmãos. O verso de número 6 diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Embora esses irmãos participaram ali do concílio, veja o verso 3, enviados, pois, verso 3, enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então havia estes irmãos que participaram do concílio, mas não foram eles que tomaram a decisão. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. A multidão que apreciava a reunião do conselho se calou. Veja o verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Saulo, que contavam os prodígios e tudo que Deus havia feito. Também é dito que a decisão foi tomada pelos apóstolos e presbíteros. 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, foi o concílio que exerceu essa autoridade e todos acataram e obedeceram. Então, meus irmãos, encerrando, com essas informações que nós agora obtivemos no exame de como a igreja apostólica era dirigida, nós temos aqui um teste que devemos fazer. Primeiro,
os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Então, qualquer sistema de governo em que o povo não participa na escolha dos oficiais, está fora do propósito conforme era a igreja apostólica. Segundo, o ofício de bispo e de presbítero era o mesmo em autoridade. Nós vimos claramente isso, que em cada igreja havia pluralidade de presbíteros e bispos, que é a mesma coisa, e diáconos. Então, numa igreja é preciso ter presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos. E nós já vimos que, é claro, segundo os dons que Deus concede à igreja, alguns recebem dons de mestre ou de pastores, e se dedicam especialmente a isso, e são chamados hoje de presbíteros docentes. Terceiro, havia uma pluralidade de presbítero em cada igreja. Meus irmãos, então, se nós temos igrejas em que não há pluralidade de presbíteros, quer dizer, não há presbíteros, está fora do modelo da igreja apostólica. Quarto, havia o privilégio de apelar para uma assembleia de presbíteros e o poder do governo exercido por eles em conjunto. Então, não é a igreja local independente que tem todo o poder. Pelo modelo apostólico, a igreja local não tem todo o poder. Ela depende do poder do concílio acima, ao qual ela tem que obedecer. Então, quando a igreja não age assim, você veja, por exemplo, a possibilidade da injustiça de julgamentos que podem ser falhos, porque nós somos falhos. E aí tomamos decisões na igreja e acabou, a pessoa não tem onde apelar, não tem para onde ir. Houve falha, errou, foi injusto e acabou. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. As pessoas têm direito de apelar para instâncias superiores de concílio e ter a chance de que sua causa seja examinada por uma assembleia maior e até mais qualificada, no sentido de maior número de presbíteros para examinar aquela questão. É assim o modelo da igreja apostólica, de governo. E, meus irmãos, eu quero apenas encerrar dizendo o seguinte: Deus não deixou nas nossas mãos a nossa vontade decidir sobre como sua igreja seria governada. Não, o governo é dele. Ele escolheu, estabeleceu como ele quer que a sua igreja seja governada, e isso está no modelo apostólico, claro, nas Escrituras. De modo que é preciso fazer um exame criterioso de como estamos administrando o governo da igreja, se é de fato de acordo com o rei, com o governador supremo, o Senhor da igreja, a cabeça do corpo. Se o Senhor não tivesse deixado exemplos nas Escrituras de como a igreja era governada segundo a orientação do Espírito Santo, por instrumentalidade dos apóstolos inspirados e registrado nas Escrituras, que é a revelação da vontade de Deus, aí poderíamos nos isentar. Mas não é assim. Está escrito claramente nas Escrituras. Posto isto,
Eu apenas quero sugerir que nós examinemos melhor este assunto, debrucemos com mais critério, temor e tremor, já que nós estamos nos colocando neste privilégio tão glorioso de lidar com a igreja do Senhor, e vamos prestar contas disso. É preciso, então, que tenhamos mais critério, oração, temor e exame sério das Escrituras quanto a este negócio. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele não abriu mão dela em absoluto, especialmente no seu governo, que tem a ver com a verdade, conforme ela é em Cristo, e tem a ver também com a ação do seu Espírito Santo, concedendo dons para que estes seus ministros possam governar com propriedade, sabedoria, no poder do Espírito Santo, a igreja, a fim de que haja bem-estar, prosperidade na igreja, paz, unidade, saúde espiritual, e Cristo seja glorificado pelo testemunho abençoado, firme da igreja no mundo. Que Deus nos abençoe.